Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E se você quer saber como que um cristal mudou a minha relação com a minha maternidade, fica aqui nesse vídeo comigo, porque é a respeito disso que eu quero compartilhar e conversar com você diante desse meu caminho de fazer esse processo, de passar por esse processo de uma limpeza uterina, de passar por um processo de energização do meu próprio ventre. E se você está chegando por aqui agora, meu nome é Rosa. Eu sou uma mulher que escolhi vivenciar a realização dos meus próprios sonhos, da minha própria verdade, a partir do momento em que eu busco praticar esses saberes ancestrais, esses saberes matriarcais na minha vida. Então aqui é um canal onde você vai encontrar exatamente isso, essa minha travessia, onde eu compartilho dicas, te falo de experiências, compartilho alguns erros que eu possa ter vivenciado ao longo desse caminho. Trago também algumas práticas energéticas, práticas ancestrais, para que a gente possa se fortalecer nesse propósito da gente ser uma pessoa realizadora dos nossos próprios sonhos e assim vivenciar essa alegria de deter uma vida pautada na nossa própria verdade. E por falar em realizar os nossos sonhos, esse sonho da maternidade, ele é um sonho bem antigo na minha vida, no meu coração. Eu nunca tive um questionamento assim, se eu quero ser mãe ou não, se eu vou casar ou não. Isso sempre foi algo muito bem resolvido dentro da minha cabeça, assim, no meu coração. Eu sempre me vi constituindo família, casando, tendo filhos. Então, isso nunca foi um ponto a ser trabalhado. Mas o que precisou ser trabalhado, que eu já compartilhei com vocês, inclusive em outros momentos, foi o ponto de buscar a minha própria transformação, de vivenciar uma libertação da energia do abuso no meu ventre. Esse foi o ponto de start de todo esse caminho, né, de toda essa escolha de vida. E nesse processo de limpar o meu ventre da energia do abuso, inclusive eu compartilhei com vocês uma das formas que eu aprendi de fazer a cicatrização na ferida emocional utilizando os 4 elementos, junto com a tradição Hopi. E aí, nesse caminho de fazer essa limpeza uterina da energia do abuso, chegou um determinado momento em que eu senti a necessidade de passar por um processo de energização do meu ventre. Conforme a gente estuda esses saberes ancestrais, saberes matriarcais, a gente aprende o valor que tem da gente querer desapegar, de querer limpar, de querer deixar para trás determinado tipo de sentimento, práticas, relações que já não são mais adequadas para a gente poder abrir um novo ciclo na vida, com novas realidades de vida. Isso é um ponto, mas a gente aprende também o valor que tem a gente energizar a nossa própria natureza. Então, chegou exatamente para mim, eu passei por um processo intenso, profundo, bem fechada nesse aspecto de limpar o meu ventre da energia do abuso, mas chegou um momento que eu senti a necessidade de renovação, literalmente de querer lavar e trazer um processo de ressignificar memórias que eu estava guardando dentro do meu ventre. Quando chegou nesse tempo, eu lembrei exatamente do saber da tradição Hopi de usar os 4 elementos. Então, eu me conectei no elemento da água para trazer essa renovação do meu próprio ventre, né, no meu útero, das memórias que eu guardo dentro do meu útero. E intencionei, junto com os cristais, de fazer esse trabalho. Porque um outro ponto dentro desse saber matriarcal e ancestral é exatamente ter nas ervas, nos cristais, no reino vegetal, no reino mineral, exatamente esse suporte, esses enfermeiros da própria natureza para conseguir passar por um processo que você esteja necessitando. Então eu intencionei, junto com os cristais, ter nele esse suporte de vivenciar isso. E o cristal que eu escolhi é esse cristal aqui. Eu já vinha estudando ele faz um tempo. Essa minha caixinha aqui é só uma caixinha de cristais mestres. Quem não conhece nada de cristal, dentro da cristaloterapia existe uma categoria de cristais. E o que diferencia esses cristais dos demais é basicamente, bem basicamente, é que os cristais em si, por exemplo, o quartzo rosa, ele tem uma frequência da energia do amor. Então ele trabalha no nosso campo a energia do amor.
O cristal mestre, ele é visto dentro da cristaloterapia como um cristal que ele vem em missão. Ele vem por uma determinação de trazer algo para as pessoas. Esse cristal aqui que eu escolhi, ele é o cristal Down. Ele é um cristal mestre. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Deixa. Aqui. Eu quero que vocês peguem a faceta dele. Ele tem 3 triângulos. Vamos, foca. Aqui. Tá vendo esse triângulo? Ele tem 3 dele. Então, cada cristal mestre, ele tem uma configuração para ser reconhecido como de acordo com a categoria. E esse cristal mestre Down, ele tem uma habilidade de trazer para a superfície uma dor profunda que a pessoa guarda e conseguir fazer um trabalho de auxiliar a pessoa a ressignificar isso. Quando ele é Down, ele tem uma qualificação, uma qualidade de ser canalizador e de ser também transmissor. Então, eu escolhi esse cristal, eu já vinha estudando ele, me preparando para poder me conectar com ele, fazer esse processo de renovação do meu ventre. Escolhi uma determinada lua propícia para esse trabalho. Me conectei, então, com o elemento água, com a lua em uma fase específica para poder fazer esse trabalho. E fiz uso desse cristal, entrei em estado de concentração mental. E nessa meditação, intencionei exatamente que ele aflorasse uma memória que eu não sabia nada. Eu não sabia que memória que vinha, nenhuma noção de qual memória seria, qual temática seria, se teria relação com alguém, nada. Eu simplesmente confiei no processo de sentir necessidade de energizar meu ventre, de ter na água, no elemento água, essa capacidade de renovação e de ter esse cristal mestre para poder aflorar a memória que precisava naquele momento ser acessada, naquele momento que precisava ser visto. Era isso que eu tinha. Era um sonho e uma intenção. Então eu me concentrei, fiz um processo de concentração mental junto com eles, com esse cristal e outros que tem de suporte nesse trabalho. E qual foi a memória que eu acessei, que trouxe uma mudança completa na minha relação com a minha maternidade? Mudou, trouxe uma outra perspectiva. E se você está gostando, está fazendo sentido estar aqui comigo, estudando esse caminho de fazer uso desse saber matriarcal como um instrumento de realização dos nossos sonhos, lembre-se de se inscrever no canal para a gente poder se reencontrar em outros momentos, você acompanhar outros vídeos aqui para a gente poder criar essa comunidade e se fortalecer na realização desses nossos sonhos também. Conto com você, tá? Então, nesse caminho aonde eu estava vivenciando uma concentração mental junto com esses cristais, eu acessei a memória de estar transferindo para os meus filhos a minha própria felicidade. Sabe aquela mulher que pensa assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver meus filhos, quando eu for mãe? É quando eu vou ser feliz. Era exatamente assim que eu me sentia. Escritinha. Eu não me sentia uma pessoa realizada, não me sentia uma pessoa feliz, porque eu ainda não era mãe. E o que foi que o cristal me mostrou? Mostrou que essa memória, ela estava ancorada exatamente numa vivência de uma outra existência minha, aonde eu tive muitos filhos para poder suportar uma relação abusiva. E eu tinha na maternidade, nesse arquétipo de ser mãe, um bálsamo. Eu queria ser mãe para poder sentir um gostinho de felicidade, já que na relação eu não era feliz. Então, por mais que nessa vida rosa agora eu vivencie uma outra realidade de casamento, eu não vivencio uma relação abusiva, mas o meu arquétipo da mãe é o que estava precisando passar por uma renovação. O arquétipo da minha relação com a minha própria maternidade. Então, eu despertei, eu trouxe para a superfície essa memória e tomei a consciência de que eu estava colocando um peso nos meus filhos que não era deles. Nunca foi deles essa responsabilidade. É como se você olhasse para uma árvore que quer crescer e considerar que o fruto é que é responsável para trazer o sustento daquela árvore.
Olha o peso que uma mulher coloca quando ela vê a maternidade exatamente assim, que ela só é feliz porque tem filho, ou se ela só é feliz se ela for mãe. Então, eu tive a oportunidade de liberar os meus filhos dessa responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu liberei eles dessa responsabilidade, eu senti o peso do quanto que eu estava negligenciando a minha própria felicidade, o quanto que eu estava sendo irresponsável pela minha própria felicidade. Então, foi um momento muito intenso, foi um marco na minha caminhada, nessa construção de erguer a minha família, de ter, né, essa felicidade de realizar os meus sonhos, porque marcou, a partir do momento, mudou a minha relação com a minha maternidade, de ver o lugar dos meus filhos como um lugar de crescimento, como uma oportunidade de crescimento. E de que eu preciso ter esse lugar nutrido de ser responsável pela minha própria felicidade, por essa minha alegria pela vida, para que eu tenha e seja uma boa árvore, para que eu seja uma boa estrutura para trazer bons frutos. Isso me fez repensar aspectos da minha própria vida, o quanto que eu estava defendendo essa minha verdade, o quanto que eu estava me dedicando a passar por esse processo de querer ser responsável pela estrutura da minha própria vida. Então, marcou, e foi um marco que abriu, na verdade, um leque. Ele renovou uma memória. Eu libertei os meus filhos dessa responsabilidade deles se sentirem como pessoas que têm que me fazer feliz. Muito pelo contrário, eu tenho que ser feliz por minha própria natureza, independente da minha maternidade. Eu tenho que estar muito bem resolvida. Aprendi a respeitar esse arquétipo da maternidade, a ter respeito de querer vivenciar essa maternidade. É por isso que, inclusive, hoje eu escolho a maternidade de conceber de forma natural. Eu quero uma concepção com base nas raízes naturais, por vias naturais. Porque eu quero vivenciar essa vitória, eu quero receber essa vitória de forma natural, por eu ter passado por esse processo de fortalecer esse meu arquétipo da mãe. Então, eu compartilho essa vivência com você, de ter tido esse acesso dessa memória no meu ventre, porque outra coisa, né? Dentro do saber matriarcal, dentro desse saber ancestral, o nosso útero, o nosso ventre é o nosso segundo coração. Isso significa que nesse segundo coração é onde a gente guarda memórias a respeito da nossa própria história, a respeito da nossa própria árvore genealógica, que a gente pode acessar para a gente conseguir ter um caminho mais claro, né? Encontrar alguns aspectos que precisam ser ceifados ou aspectos que precisam ser renovados. Então, esse meu compartilhar dessa minha experiência é exatamente para fazer você pensar e parar. Como que está a tua relação com a maternidade? O quanto que você está bem com o tempo da tua maternidade? Porque esse acesso a essa memória me fez uma outra perspectiva com relação ao tempo da minha maternidade. Nesse ponto de respeitar a maternidade, eu entender que as coisas da própria vida, a vida em si, ela tem um tempo superior. E que hoje, se você pergunta, Rosa, como que você entende o tempo da tua maternidade? Eu entendo que é para além do meu racional, para além dessa busca de realizar os meus sonhos. Hoje eu busco aceitar os desígnios dessa vida, a vivenciar e fazer da melhor maneira possível, que eu esteja pronta no momento certo, na hora certa, para poder conceber e realizar esse sonho da minha maternidade. A minha visão hoje, a minha postura hoje é o olhar para dentro de mim e me preparar, estar pronta para poder, no tempo certo, eu conceber, eu realizar esses sonhos. E para isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou cuidando de mim. Eu estou me fortalecendo para ser uma pessoa responsável pela minha própria felicidade.
me fortalecendo para poder ser uma pessoa melhor, uma mulher mais madura para poder exercer da melhor maneira possível essa minha maternidade. Então, é tempo de a gente também parar e pensar assim, quais são as memórias que eu possa ainda estar carregando, que eu nem sei que tenho. Como eu falei para vocês, eu não sabia, assim, não sabia por onde vinha. Que memórias que eu possa estar carregando que estão dificultando eu ver o caminho com mais clareza, com mais facilidade, aonde que eu possa estar tornando a realização de um determinado sonho, seja ele maternidade ou não, mais denso, ou seja, mais difícil de ser realizado. O que me cabe nesse processo? Porque nesse aspecto da maternidade, o que me cabe era exatamente eu liberar os meus filhos da responsabilidade e sentir o peso de um dia ter feito isso, de corrigir o meu coração, corrigir esse arquétipo materno de não transferir para o fruto a responsabilidade de ser uma boa árvore. Esse aprendizado com esse cristal down, para mim, ele está guardado profundamente no meu ventre como um momento de transformação, como um momento de libertação e de também poder estar aqui sendo uma mão amiga de falar para você, olha para teu ventre, busca dentro do teu ventre exatamente essas respostas que você está buscando encontrar fora, busca dentro do teu ventre, que eu tenho certeza que ele está guardando aspectos da sua própria natureza para conseguir te trazer uma renovação dessa força de você ser também uma pessoa realizadora. Esse é minha maior intenção de estar compartilhando essa experiência, é trazer uma outra perspectiva com relação a compreender essa força de ser realizadora, essa força da maternidade, de se relacionar com essa maternidade. Por sinal, deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa nossa conversa, porque eu já tenho 17 minutos aqui de vídeo, então vamos continuar essa conversa nos comentários. Fala para mim como é que você lida com o tempo da sua maternidade. O que é que você já fez para poder conseguir vivenciar esse chegar do tempo da sua maternidade? Conversa comigo, fala a respeito dessa temática, porque a mim muito me agrada e muito me aprecia a gente continuar amadurecendo essa nossa força de ser uma mulher realizadora de seus próprios sonhos. Um beijo e até o próximo vídeo.